Prosseguindo agora, vamos voltar aqui na tela para ver o nosso sumário. Nós estamos vendo aí, observe na tela, o item prova. Lembra? Como se preparar para a prova. E nós vimos então que no dia da prova, observe na tela, a percepção é fundamental. Mas tem algo mais que eu tenho que destacar com vocês, vamos ver aqui no quadro. Acontece agora, pessoal, o seguinte. Hoje em dia você vai fazer uma prova, ela costuma ter como regra uma parte objetiva e uma parte discursiva, ok? Vamos imaginar aqui uma parte objetiva com 100 questões. Muito bem. Primeira coisa importante na preparação para o dia da prova, que nós estamos vendo o dia da prova, é o seguinte. Lembra do controle da fadiga? Aqui, ó. Porque não basta ter se preparado, também tem que controlar a fadiga ao longo da preparação e no dia da prova? Muito bem. A dinâmica aqui é exatamente essa, pessoal. Para controlar a fadiga, observe, é recomendável que você busque fazer pelo menos 3 grandes paradas no dia da prova. Recomendável, por exemplo, a ida ao banheiro, porque você levanta o braço, o fiscal vem, você sai da sala, dá uma corrida, chega no banheiro, lava o rosto, se quiser faz o xixi, porque veja, você não foi no banheiro para fazer xixi, porque 5 horas sem ir ao banheiro para fazer xixi você consegue. Você foi ao banheiro para descansar, eliminar a fadiga. Aí lá no banheiro, faz um polichinelo, lavou o rosto, ok, chega no espelho, bate na cara e fala assim, vamos lá, vai voltar lá e vamos passar nesse negócio. Aí você volta correndo para a sala, chegou lá, senta e eliminou a fadiga. Com isso, perceba naquele nosso gráfico aqui reduzido, ó, você consegue trabalhar na prova no seu melhor padrão de desempenho da percepção. Lembra? Porque reduziu fadiga. Isso é necessário, mas não é suficiente. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a atividade de ensino cansa muito? Porque o nível de concentração é basicamente 50 minutos para cada 60 minutos? Ok. Então é recomendável que entre uma questão e outra, você faça o que a gente aqui no Cátedra tem chamado ao longo do tempo de microparada. O que é essa microparada? Vamos lá? É assim. Fiz a questão, acabei, parei, levanto, dou uma alongada, relaxo, volto para a segunda questão. Fiz a segunda questão, parei, alongo, dou uma relaxada, entendeu? Com isso, fazendo essa sistemática da microparada, tomo uma água. Essa microparada me faz manter ainda mais o nível de atenção e percepção, reduzindo fadiga. Um detalhe, essa microparada tem até uma externalidade interessante, porque pode ser que enquanto você está lá alongando, o Bob do lado olha para você, desconcentra, já errou aquela questão, né? Mas você está com o máximo de atenção e o máximo de percepção. Foi claro? Entenderam a importância disso aqui? Grandes paradas e microparada? Ok. Um outro aspecto agora interessante. Quando você for fazer a prova, lembra, na prova objetiva, você também não deve fazer a questão 1, 2, 3, 4. Você faz por blocos de matéria. O que significa isso? Vamos lá. Primeiro, você deve fazer a parte objetiva de português. Sabe por quê? Porque português é uma prova extremamente cansativa, com muita percepção. Então, você, começando por português, você começa com o seu cérebro menos cansado, ok? Muito bem. Agora vem a grande dinâmica. O que você faz em segundo nível e o que você faz por último? Muito simples. Em segundo nível, você faz aquilo que você mais domina e deixa por último aquilo que você menos domina. Isso até é meio óbvio, né, pessoal? É meio exame psicotécnico. Sabe por quê? Porque um dos fatores da prova não é o tempo. Então, veja bem, se vai faltar tempo, que falte para algo que eu já não estou dominando mesmo. Porque aí eu não deixo de fazer questão que eu ia acertar, concorda? Então, eu faço português, depois o que eu mais domino e, por último, o que eu menos domino. Mas não é só isso. Por último também, você deve deixar toda a parte de cálculo. E o que significa isso? Tudo que envolver, eventualmente, cálculo, eu não faço no começo ou no meio, eu faço por último. Vou explicar.
Eventualmente não tem questão de matemática e financeiro, raciocínio lógico com cálculo, fica por último. Mais ainda, eventualmente não tem questões de contabilidade geral, contabilidade pública, que tenham cálculo, elas ficam por último. E aí um detalhe que você tem que tomar cuidado. O examinador, por vezes, coloca a parte de cálculo no meio da prova, mas você não faz. Você vem, marca uma grande interrogação do lado para sinalizar que você não fez aquela questão, pula, faz todas as outras e, por último, você faz o cálculo. Entendido? Aí você deve estar falando, não, André, mas eu quero fazer o cálculo. Não. Vou explicar por que não. É que, pessoal, você entendeu que uma questão teórica, você consegue ter um certo domínio do tempo? Vou explicar. Uma questão teórica, você tem que matar em 1 minuto e 1 minuto e meio. Mas se você usar bem a percepção, você vai matar, por exemplo, em 40 segundos. Vou dar um exemplo. Aparece lá, são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Você matou poderes. Lembra que eram poderes da União, você matou poderes. Percebeu? Então você percebeu que uma questão que demoraria 1 minuto, 1 minuto e meio para fazer, você mata em 30, 40 segundos? Se você percebeu isso, você entendeu agora que você está acumulando milhas de viagem para o final da prova? Então, quando eu for fazer cálculo e aquilo que eu menos domino, que eu vou deixar por último, eu vou fazer isso com mais tempo, e não 1 minuto para cada questão, que é um tempo muito curto. E nesse sentido é bom entender o seguinte, imagina que se eu tenho uma questão de cálculo aqui no meio da prova, e se eu vou parar para fazer em vez de fazer por último, se eu estou fazendo no meio da prova, começa assim, ó, eu estou fazendo a questão e o cérebro, não vai dar tempo. Você vai perder o tempo todo nessa questão, você vai se dar mal, você está fudido. É assim, pessoal. Você fica na pressão psicológica. Na verdade, é uma coisa bem interessante, né? Se você é submetido a uma questão e tem 1 minuto, o tempo é um fator primordial. Então, as questões teóricas eu mato no começo, as questões de cálculo por último. Sempre fazendo o que eu mais domino primeiro e o que eu menos domino para o final. E sempre começando por português, que demanda um nível de cansaço maior na prova, então eu tenho que estar com o cérebro mais descansado e faço logo no início. Ficou claro isso aí? Muito bem, aqui tem um outro comentário importante. Você tem que tomar cuidado com a famosa questão impossível. E o que seria essa questão impossível? Que a gente discute muito aqui no Cátedra em Brasília e agora nós estamos discutindo com todos vocês aí no país. A questão impossível, pessoal, é aquela questão que não quer dizer que eu não consiga resolver, mas quer dizer que pode ser que eu demore 20 minutos, 30 minutos para fazer. Perceba, se eu tenho uma questão aqui de cálculo em contabilidade geral e ela vai me demandar 20 minutos, bom, primeiro, eu não estou fazendo ela aqui porque ela vai ficar por último, lembra? Cálculo não é por último? Então já ficou mais tranquilo. Quando chegar no final, se eu tenho 20 minutos disponíveis, eu faço. Agora, se chegar no final, eu não tenho, porque eu não acabei a discursiva, eu ainda não consegui fazer revisão, o que eu faço? Essa questão que eu ia demorar 20, 30 minutos, eu não faço. Eu vou ter que deixar em branco. É uma exceção, mas eu vou ter que deixar em branco. Entenderam? Eventualmente, uma outra questão colocada na prova é a questão impossível. Sabe para quê? Para derrubar o Bob. Porque se eu coloco uma questão aqui que demora 30 minutos e o cara fica fazendo, significa que o custo de oportunidade dele fazer essa questão que vai demorar 30 minutos, é ele sacrificar 28, 29 questões que ele vai deixar de fazer porque não vai ter tempo. Entenderam? Muito atento com essa dica. Cuidado com a questão impossível. E ela é controlada porque ela sempre fica para o final. Se tem tempo disponível, eu faço. Se não tem tempo disponível, ela vai ficar em branco. Em relação à prova discursiva, um breve comentário. É a prova mais fácil de todas. Basta usar a técnica do discurso. E aí, vou já adiantando. Tem toda uma dinâmica de preparação para a técnica do discurso na prova discursiva e o Cátedra vai ter aula sobre isso. Então, a gente, ao longo do tempo, tem preparado com alto índice de aprovação nas discursivas. A gente vai trazer essas dicas aqui para vocês também. Ok, pessoal? Vai ter uma aula só sobre discursiva. Ok. Próximo passo nessa dinâmica ainda sobre a prova, porque, como eu falei, nesse bloco ainda estamos discutindo a prova, que é o dia mais importante de todos, lembra? Aqui agora, então, é importante a gente ver a abordagem sobre a questão em branco, pessoal. Vamos discutir rapidamente isso? Observe, você deve deixar em branco
o mínimo necessário. Basicamente, você vai deixar em branco o que a gente chama de questão impossível. Fora isso, você vai se posicionar sobre todas as questões. Vamos ver isso aí? Ok. Observe por que é o mínimo necessário das questões em branco. Apenas a título de exemplo, imagine o seguinte. Imagine uma prova que nós tenhamos 100 questões. Imagine que o candidato marque 80 questões e deixe 20 questões em branco. 20% da prova em branco. Você percebeu um detalhe interessante, pessoal? Esse candidato aqui já rodou, dançou. Dificilmente ele vai conseguir um bom desempenho na prova. Agora vamos explicar matematicamente isso. Vamos tentar mostrar em números. Imagine, por exemplo, que como ele marcou 80% da prova, vamos imaginar que ele tenha obtido 80% de acerto no que ele marcou, que é um elevado índice, 80% de acerto. Pessoal, se ele marcou 80% e acertou 80%, então 8 vezes 8, 64, ele acertou 64. Mas se ele acertou 64 de 80, é sinal que ele errou 16. Concorda comigo? Agora você percebe que se uma errada anular uma certa, a nota dele será 48. E aí você percebeu que esse candidato que teve um bom desempenho, 80% de acerto, a nota dele já não é tão boa porque ele deixou muita questão em branco? Ok. Fazer uma outra análise ainda. Perceba esse outro quadro. Imagine agora um outro candidato que marcou 80% e teve 70% de acerto. Você percebeu que se ele teve 70% de 80 questões que ele marcou, ele vai acertar 56? E se ele acertou 56 de 80, é porque ele errou 24? E se uma errada anular uma certa, a nota dele é 32? Então, olha só, a nota caiu muito. A coisa aqui é muito simples, pessoal. É que para cada aumento de questão em branca, eu deveria aumentar o nível de acerto. Mas o nível de acerto é meio que inelástico. Eu não consigo acertar toda a prova. Nem o examinador acerta toda a prova, porque eventualmente ele não tem que anular uma questão ou mudar gabarito. Então você entendeu a dinâmica? Quando você deixa muita questão em branco, na verdade você está se equiparando ao Bob. Você que estudou está perdendo a sua vantagem comparativa do estudo com boa preparação e percepção. Ficou claro isso aqui? Em outras palavras, pessoal, eu costumo dizer sempre, se você vai para uma prova de concurso público, duração 4 ou 5 horas, e deixar muita questão objetiva em branco, era melhor você não ter ido para a prova, era melhor você ter ido para um motel. Porque se é para você, entre aspas, se foder, que se foda no lugar correto, né? Desculpa o termo técnico muito claro aí do se fudeu, mas é que a gente tem que ser muito objetivo no estudo para concurso. Você não pode deixar muita questão em branco. Agora vem a discussão. Como trabalhar a questão em branco? O Bob fala assim, vamos chutar. Chutar é coisa de Bob, pessoal. Você se preparou para o concurso, você não vai chutar. A questão em branco, pessoal, a análise dela é muito simples. Observe. Primeiro, por que você, no primeiro momento, pensava em deixar em questão em branco? É porque você estava com medo. Medo de quê? De errar tudo. Bom, vamos começar aqui. Vai ficar com medinho agora também de errar? Pera aí, pessoal, nada de medo é. Isso aqui é concurso. E não tem que ter medo de errar, porque errou. Não passou, faço de novo, acabou, passo na próxima. Ninguém vai morrer se não passar em concurso público. Então não tem que ter medo, não. Agora, o medo seu não era errar as 20 questões que você ia deixar em branco? Agora eu vou explicar para você por que você não precisa ter esse medo. Primeira coisa, você não precisa ter esse medo porque, grosso modo, é de se imaginar estatisticamente que o mais viável seria você acertar 10, errar 10 das 20 questões em branco, e aí você ficaria com nota 0. Então você entendeu que o seu único desafio aqui é conseguir pelo menos um ponto positivo em termos de utilidade marginal nessa questão? Vou falar isso de uma outra maneira, pessoal. Você não precisa ter medo, porque você não está atrás de acertar as 20 questões e nem tem que ter medo de errar as 20 questões. Porque o que você quer aqui é um ponto positivo nessas possíveis 20 questões que você pensaria em deixar em branco. Entenderam? Agora, como conseguir esse ponto positivo? Simples também. Como regra, você está fazendo a prova usando da ciência, não é verdade?
Então, vou dar um exemplo. Você está usando a ciência jurídica, a ciência contábil e por aí vai. Você entendeu que se você vai deixar em branco é porque você está com alguma deficiência do ponto de vista da ciência naquela abordagem? Mas aí a resposta é simples. Se eu estou com dificuldade na ciência, sabe o que eu vou usar? Eu vou usar o senso comum, que nesse caso aqui a gente vai chamar de bom senso. Então você vai usar o bom senso para matar a questão. Nada de chutar. Chutar é coisa de Bob. Tranquilo? Você vai usar ciência e bom senso. E isso vai te ajudar muito, em especial o bom senso na questão em branco. Então agora nós vamos praticar isso também. Como deixar o mínimo de questão em branco? Lembrando, você só vai deixar em branco aquilo que a gente chama de questão impossível, que é aquela questão que vai demandar muito tempo para a solução. E ainda assim, como eu deixei por último, eu tento resolvê-la. Mas se não deu, eu deixo em branco. É o mínimo em branco. Sugestão. Grosso modo, a gente trabalha com o cenário de você deixar em torno de 5% em branco. Mais do que 5% em branco já começa o nível de risco. Entenderam a dinâmica? Mas isso vai depender da prova, em especial do volume de questões impossíveis. Mas vamos lá. Vamos praticar isso aqui, ó. Como usar o bom senso para reduzir o volume de questões em branco na prova de um concurso público. Vamos nessa? É simples. Observe agora, então, na nossa tela. Nós vamos fazer um treinamento específico sobre isso, como resolver a questão que eu deixaria em branco normalmente. Esse é o ponto agora. Observe, então, como a gente falou na tela, essa questão. 2010, IPEJAN, Espírito Santo, a instituição, o CESP. Primeiro ponto importante, pessoal. A banca é essa aqui, ó. 2010, IPEJAN, Espírito Santo. O CESP não é banca, o CESP é a instituição que organizou a prova. Lembra, o examinador, a banca, ele muda de prova para prova, porque pode ser que hoje eu faça uma questão de uma prova, num próximo concurso eu sou convidado, mas eu estou viajando para a Europa, não posso fazer a questão. Então, banca não é CESP-ESAF. Banca é o cargo e o concurso. Tem muito professor Bob aí falando, a banca do CESP. Não. A banca do CESP pode mudar de prova para prova, porque o professor até morre. O examinador morre, não sei se você sabe disso. Bom, tudo bem. Agora, a dinâmica aqui é muito simples. Essa questão, que foi aplicada em 2010 aí no Espírito Santo, o gabarito deu errado. Agora vamos fazer a leitura? No orçamento de desempenho, em sua concepção mais recente, os produtos obtidos pela ação governamental são muito mais relevantes que os resultados econômicos e sociais alcançados. Vamos imaginar, apenas por hipótese, que você não tenha estudado bem AFO ainda, porque essa questão é de AFO, e você, pela ciência, não sabe matar essa questão, ok? Agora vamos usar, então, o bom senso. Aqui está dizendo assim, ó. Observe, que numa concepção mais recente, o produto é mais relevante que o resultado. Bom, deixa eu fazer uma pergunta de bom senso para você. Atualmente, o produto para você é mais importante que o resultado? Você prefere assistir a aula ou você prefere o resultado de passar no concurso? A resposta é óbvia, né, pessoal? Numa concepção mais recente, o resultado ele é muito mais importante que o produto. Então a questão está errada exatamente porque disse que o produto era mais relevante que o resultado. Você viu que nem usou ciência, você só usou o bom senso? Agora eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe do bom senso que talvez tenha passado despercebido por você. Olha o texto. O examinador não disse mais relevante. Ele deu uma chance para o Bob. Olha aí, ó. Ele disse, o produto é muito mais relevante. Pronto, falso. Viu a percepção do bom senso? A prova é muito mais fácil do que a gente imagina. Agora que a gente mostrou isso aí do bom senso, eu vou só explicar rapidamente do ponto de vista da ciência. É que, em linhas gerais, pessoal, o orçamento de desempenho na visão mais recente, ele se chama orçamento-programa. E no orçamento-programa, lá em AFO, você vai estudar comigo, entre outros professores, que o orçamento-programa, o resultado é muito mais relevante que o produto. E aí a questão, nesse caso, do ponto de vista científico, era isso. Mas você percebeu? Observe bem na tela, que você mataria a questão pelo bom senso? É isso que vai acontecer na prova. Volte aqui no quadro.
Então, a questão em branco envolve isso, pessoal. Você só vai deixar em questão em branco o mínimo necessário quando não couber o uso do bom senso. Lembrando sempre, em tese, em princípio, eu deixo em branco as questões impossíveis, que eu tentei, ao final da prova, resolver, mas mesmo com bom senso ou com cálculo eu não consegui resolver, porque demandaria muito tempo. Entendido? Ficou claro para vocês? Com esse nível de preparação, você está agora num outro patamar de competição. Isso é importante. Você está se habilitando para passar com uma boa preparação, desenvolvendo percepção. Então, com isso, nós terminamos o enfoque discutindo sobre prova. Voltando agora à tela, vamos ver o nosso próximo assunto. Observe agora aqui, meus amigos, que nós vamos olhar o nosso sumário. Nós acabamos de ver os principais pontos sobre a prova, ok? Já estamos bem habilitados agora de perceber a importância do dia da prova com a percepção. O que nós vamos fazer a partir de agora, meus amigos? Nós vamos, então, a partir de agora, praticar o que nós vimos sobre percepção, ok? Retorne aqui comigo no quadro. Então, nós vamos praticar o desenvolvimento de percepção no dia da prova, fazendo algumas questões a partir de agora. Tudo bem? Vamos lá, então. Aqui na tela, então, nós estamos vendo duas questões. Nós vamos treinar a percepção, lembra? Observe a primeira questão, 2012 FNDE, conduzida pelo CESP. O gabarito deu errado. Vamos ver a questão? Ela é de AFO. Está dizendo assim, o empenho é etapa obrigatória da realização da despesa pública. E o gabarito deu errado. Vamos ver o que aconteceu aqui, pessoal? A percepção de erro, nesse caso, envolve o verbo. Olha o erro ali, está no verbo, que aqui está dizendo é etapa obrigatória. Agora vamos explicar. Despesa pública é um termo técnico e ela envolve ao mesmo tempo a despesa pública orçamentária e extra-orçamentária. Aí está falando, grosso modo, lato sensu das duas. Então ele está dizendo que o empenho é etapa obrigatória na realização da despesa pública orçamentária e também na extra-orçamentária. Falso, errado, porque na extra-orçamentária não há empenho. Entendeu bem? Viu como é que é fácil? Nessa linha da importância do verbo, pessoal, observe a questão logo abaixo agora. Banca, 2014 TCDF. Aqui o gabarito deu certo, está vendo aí o destaque? E está dizendo basicamente assim, pode ocorrer despesa pública sem a realização de empenho prévio. E o gabarito deu certo. Mas agora observe a dinâmica, a percepção do verbo, pode. Lembra? É que é verdade, pessoal. Despesa pública é termo técnico. E ele disse, pode haver despesa pública sem empenho prévio. Pode a despesa pública extra-orçamentária. Então, viu o treinamento? Acabamos de ver aqui um rápido treinamento sobre a importância do verbo e ou termo técnico no texto. Mas aí, reforçando os nossos conhecimentos, vamos agora na nossa preparação ver a importância do contexto. Observe a primeira questão aí na tela. Eu acabei de pegar e copiar. É exatamente a mesma questão. Agora o examinador vai e faz assim, ó. Ele pega a questão, que é exatamente o mesmo texto, e coloca assim, ó. A respeito da despesa pública orçamentária, julgue. Você percebeu que ele acabou de mudar o contexto? E agora você percebeu que com o mesmo texto que antes o gabarito era errado, agora o gabarito passa a ser certo? E por quê? Porque aqui que está falando que na despesa pública orçamentária, porque o contexto é orçamentária, o empenho é obrigatório, e é verdade. Então aqui reforça aquele nosso posicionamento. Volta aqui no quadro comigo, pessoal. Reforça aquele nosso conhecimento de que o contexto e o texto são fundamentais na preparação com percepção. Lembra disso? E o texto eu tenho que estar sempre atento com o termo técnico e ou o verbo. Ok? Bom, nessa linha, vamos fazer mais um teste agora e mais um treinamento agora em cima da questão do bom senso, ok? Reforçando
que é aquela ideia. Se eu não sei a ciência, tento matar com bom senso. Vamos praticar isso novamente. Volte na tela, pessoal. Esse é o ponto. Estamos vendo aí essa questão 2013 CNJ, é a banca. Observe, o gabarito deu correto. A questão foi dada como correta. É uma questão que, do ponto de vista científico, ela é difícil porque ela é bem filosófica. Vamos ver lá? Olha ali. Acerca do contorno constitucional do Poder Judiciário e de seus órgãos, julgue o item a seguir. De acordo com o princípio da subsidiariedade, a autoridade estatal mais afastada da comunidade apenas poderá atuar quando a esfera de poder inferior não tiver condições de desempenhar as suas funções eficazmente. Viu como é que é bem filosófico e parece uma questão muito difícil? Bom, logo abaixo eu coloquei aí a indicação de onde foi retirada a ideia dessa questão. Ela veio da doutrina e desse mandado de segurança ajuizado junto ao Supremo Tribunal Federal. Bom, muito bem. Pessoal, vamos imaginar que nós não temos a ferramenta científica para matar essa questão no dia da prova. Nós vamos usar, então, a percepção com bom senso. Grosso modo, sabe o que aqui está dizendo? Aqui está dizendo o seguinte, de modo subsidiário, a autoridade estatal mais afastada poderá, e observe que ele não disse deve, ele disse poderá, atuar quando a esfera do poder inferior não tiver condições de desempenhar as suas funções eficazmente. O bom senso explica, isso está certo. Por quê? Porque a autoridade inferior não é que está mais próxima da sociedade? Sim. Então, ela tem condições de atuar de modo mais eficaz. Mas se ela não tiver condição de atuar de modo mais eficaz, eu, de uma maneira subsidiária, levo o caso para a autoridade mais afastada. Não é muito razoável? Pronto. Agora veja, pessoal, do ponto de vista da percepção. Você percebeu que aqui, se em vez de subsidiário, princípio da subsidiariedade, tivesse escrito princípio da exclusividade, estaria errado? A questão estaria errada? Porque exclusivo é aquilo que exclui, e aí a autoridade inferior e a autoridade afastada, uma excluiria a outra. Mas subsidiário não exclui, subsidiário é aquilo que subsidia. Entendeu como é que é fácil? Então, o bom senso é uma poderosa ferramenta que vai te ajudar no dia da prova, principalmente para que você não deixe uma questão como essa, que à primeira vista poderia parecer difícil e você tenderia a deixar em branco, mas você não vai deixar em branco, porque o bom senso vai te ajudar a matar a questão. Então é isso, pessoal. Então agora nós estamos em condição de passar a preparação para o concurso público, em especial vendo a resolução de exercícios resolvidos. Vamos lá?